Então, sejam todos bem-vindos. Vou apresentar a Ana Priopas. Ana recebeu formação em coaching pelo Hutchinson Institute of Coaching nos Estados Unidos e formação em supervisão pela Coaching Supervision Academy, também nos Estados Unidos. Ana acredita que a supervisão de coaching é central para a prática de desenvolvimento de coaches. A experiência de Ana em supervisão de coaching é ampla e diversa, no que diz respeito a supervisores, perspectivas e formatos. Por exemplo, supervisão individual e de grupo. Adorei esse nome, Ana, SOS, Supervision of... SOS mesmo, Supervision of Supervision e supervisão entre pares. Ana é doutora em estudos organizacionais pela Fundação Getúlio Vargas, onde faz parte do corpo docente. Entre as publicações de Ana está o capítulo Meaning Making Encounters, The Strength of Peer Supervision, do livro Coaching Supervision Groups. Como eu falei, que foi lançado agora algumas semanas atrás, o que nos enche de orgulho como coaches profissionais aqui do Brasil, Ana fazer parte de uma publicação com uma editora renomada, né? Então, parabéns, Ana, muito orgulho. E eu passo a bola para você. Obrigada. Aproveitem o encontro. Obrigada, gente. Obrigada, Denilde. Obrigada, Camila. Vamos ao trabalho, é o que eu tenho a dizer, né? Vou compartilhar aqui a apresentação que eu preparei. E a gente começa com uma inspiração. Camila, se você puder compartilhar aquele bicolunado, eu acho que é legal. Eu vou ler um trechinho de um capítulo de um livro do Mark Nepo, que é um cara, assim, eu gosto bastante e tal, enfim, um pouco de uma classificação, uma espiritualidade light, tá? E esse livro dele é de 2020 e ele escreveu um capítulo para cada semana. E tem uma reflexão, não são capítulos longos, mas é uma reflexão para aquele período de tempo. E foi muito interessante porque essa reflexão foi a dessa semana. E aí eu achei que tinha tudo a ver. Ele começa contando que ele prepara alguns workshops, alguns encontros com as pessoas. E aí tem esse trecho que eu gostaria de ler para vocês. O que a Camila distribuiu é bicolunado, porque eu fiz uma tradução à la Google Tradutor e depois eu dei uma ajustadinha, mas não é uma tradução assim muito sofisticada, tá? Fiz o meu melhor possível aqui. Esse é o nosso ponto de partida. Então, o Mark Nepo fala o seguinte: lembro a todos que reuniões como essa são parte de uma linhagem que vem dos tempos mais remotos. Pois, quando sem fôlego pelo medo ou pela dor, ou paralisados pela clareza ou beleza inexplicável, os seres humanos sempre param para se reunir, para tentar dar sentido às coisas. Imagino que em tempos pré-históricos, depois de derrotar um leão da montanha, depois de arrastar o único membro do clã ferido pelo leão de volta para sua caverna, todos se reuniram sem fôlego para perguntar uns aos outros: é só isso? O que a gente está fazendo aqui? Há algum significado ou sentido para isso tudo? E embora precisemos fazer uma pausa para olhar para a vida e o que ela nos traz, enquanto o que descobrimos, examinando nossa experiência juntos é útil, sempre somos jogados de volta à vida, onde tudo pertence ao todo, lindamente entrelaçados e emaranhado em um agregado sagrado de forças tremulentes que nos erguem e nos derrubam repetidamente. Portanto, meu trabalho é entrar nessas reuniões, é começar mais coisas do que podemos terminar, de modo que o espaço de nossa reunião e o fluxo implacável da vida acontecendo fora do nosso tempo juntos sejam compreendidos e aceitos como um só. Nosso trabalho é ajudar uns aos outros a lembrar que fazer uma pausa para dar sentido à vida, seja em uma caverna, em um retiro, em um Xanga, em um templo, uma igreja, ou na sala de aula de uma universidade, ou no ventre da noite com um querido e confiável amigo, pausar para se reunir
assim, é um recurso e não um refúgio. E eu achei que esse era um ponto de partida muito, pelo menos me inspirou, para a gente falar de supervisão, tá? Então, o que eu pensei aqui para o nosso encontro, né? A intenção é explorar o tema de diferentes maneiras, a gente bater um papo sobre alguns modelos, alguns formatos de supervisão, eventualmente estar na dúvida sobre supervisão que vocês tenham e eu tentar o meu máximo para, enfim, dar sentido a essas dúvidas, a gente esticar e puxar. E tem uma intenção bastante deliberada de instigar os coaches a considerarem, pelo menos, a supervisão como uma oportunidade de desenvolvimento, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Como um resultado esperado, os coaches estarem mais robustos para escolher o melhor formato de supervisão, segundo as necessidades, segundo o momento, segundo as especificidades de cada pessoa. Então, o que a gente pensou em fazer? Primeiro, falar de modelos de supervisão, que eu acho que é uma questão interessante, e aí a gente faz uma atividade em grupo. Depois a gente vai para formatos de supervisão e faz outra atividade em grupo e depois faz um check-out, né? Eu vejo o meu papel como facilitadora e todo mundo, eu espero que entre na arena, segundo a nossa... Na verdade, é Benjamin Franklin, né? Mas como nos inspira Brené Brown para entrar no jogo, entrar na arena, a gente participar. Vou continuar aqui. E essa perspectiva está pequenininho, mas eu vou contar para vocês o que está acontecendo aqui. A Alison Hodge é uma australiana, mora na Inglaterra, e a tese de doutorado dela foi sobre supervisão. É uma tese bacana, que muito completa, ela é enorme, mas é bem completa. E eu coloquei na referência, então, e é Open Access também, eu coloquei o link, dá para vocês terem acesso. O que eu quero chamar a atenção aqui, no trabalho que a Alison fez, é o seguinte, eu acho que amarra um pouco pelo que a Camila tinha me falado, de que vocês já tinham visto, né? Fala de 3 modelos de supervisão, que é o 7i, depois Full Spectrum e Systemic Model, que eu vou falar de cada um deles rapidamente. Vocês viram isso também, né? Que são os propósitos da supervisão, que é normativo, formativo, restaurativo. Então, isso está no campo também, mas eu não vou entrar. E aqui tem algumas funções, né? O que eu acho que é bacana nessa história é que esses são os pilares dela, né? Que ela acha que como é que ela sustenta esse diálogo, mas olhando supervisão como uma forma de diálogo. E eu acho que essa é uma questão bastante importante. Então, assim, eu coloquei isso aqui como um ponto de partida e vou falar um pouquinho mais desses 3 modelos e não dos outros elementos que estão aqui, que, na verdade, é a tese inteira da Alison. Se a gente quiser convidar, ela tenho certeza que viria para falar. Bom, esse modelo aqui, eu acho que é um dos mais conhecidos. Sei que vocês viram, a gente vai usar no nosso trabalho em grupo, nas salinhas. Começou, né, em 2006 com Hawkins e Short, que aí eram 6, e depois o Hawkins e Smith, eles publicam o 7i, tá? E eu acho que a grande sacada deles foi fazer um modelo muito, muito, muito didático. E, para mim, é mais que um modelo, né? Ele é um mapa que
ajuda a gente perceber muitas possibilidades de conversa na supervisão. Então, vou falar rapidamente de cada um, principalmente porque vocês vão trabalhar com esse modelo, né? Então, assim, quando a gente, em geral, começa a supervisão e vai falar de um caso, eu gosto da metáfora que eles usam, que é você traz o holograma do cliente, né? E a palavra holograma é muito fértil para mim, porque você vai montando a imagem, né? O cliente não está ali, mas e também não é chapado, é tridimensional. Você consegue ver de um lado, ver de outro, ter diferentes perspectivas. Então, o convite para que esse holograma seja montado é muito fundamental na supervisão, né? O 2 são as intervenções que o coach faz, e isso é uma questão bastante importante, né? Faz perguntas, faz contrato. Eu acho que aqui as intervenções têm muito a ver com as competências de coaching. Tem o coach, né? A pessoa... perdão. O coach é o 4. Então, tem o relacionamento entre o coach e o cliente, que eu acho que é super importante a gente separar. Tem o próprio coach. Tem o relacionamento entre a supervisora, o supervisor e o coach, que é o que está acontecendo ali na hora. O supervisor em si. E depois o sistema mais amplo, tá? E aqui o sistema mais amplo... que podia ter mais elementos. Eu acho que aí é interessante a gente ver também como é que os outros modelos percebem a supervisão. De novo, esse é super didático e o que eu gosto dele é que ele expande a perspectiva, aonde a gente pode atuar nas sessões de supervisão. Esse aqui é o modelo lá da Edna Murdoch, né, e da Miriam Ortiz e tal, ou Reeses, perdão. Assim, né? Eu acho a grande sacada aqui delas é que elas colocam o relacionamento ou os relacionamentos no centro do processo de supervisão. Então, isso muda, né? Aqui você coloca os elementos. Nessa perspectiva, você fala o que, de aspas, né, de fato importa é o relacionamento tanto entre o coach e o cliente, como entre o supervisor e o coach. E aí elas organizam, né? Tem a parte do que se percebe, tem a parte da reflexão, da energia que existe entre cada um, das questões do sistema, de ferramentas. Eu não vou entrar muito aqui, mas eu acho que a minha intenção, eu acho não, tenho certeza, a minha intenção aqui era falar, tem outros modelos, tá? Que enfatizam um ou outro aspecto. E o terceiro, que a Alison Roth fala, é do Gray Jackson, né? O que eles fazem aqui é dar mais importância, eu acho que isso é bastante interessante também, ao que está fora. Então, assim, quando você fala de as normas sociais, quando você fala da realidade econômica, quando você fala das questões organizacionais, quando você fala de ethical frameworks, é como se você estivesse pegando esse modelo aqui, né, essa parte de fora, e enriquecendo o Seven Eyes, tá? Enfim, quando a gente está trabalhando como supervisor, muitas dessas coisas estão influenciando. Qual é o modelo que está na cabeça, aonde a gente está indo. Então, a minha intenção aqui foi falar, tem mais de um modelo. Porém, apesar de ter mais de um modelo, a gente tem um modelo muito usado, que é o Seven Eyes. E aqui, eu acho que também vale a pena falar
do nosso desenvolvimento como coaches, da nossa trajetória. Eu fiz uma classificação que eu mesma classifiquei como grosseira, mas eu acho que ela é útil, tá? O que é importante e valorizado para a gente quando acaba de fazer uma formação em coaching é muito diferente do que a gente espera, quer de supervisão, quando você já tem uma trajetória, por exemplo, de muita experiência, muitas horas de coaching, tá? Então, se a gente pensar nessa classificação grosseira, e eu acho que é grosseira porque, às vezes, a gente tem muitas horas, tem muita experiência em coaching, mas não fez um processo reflexivo profundo, e aí, de repente, ainda está muito travado em, sei lá, em algumas verdades, tá? Então, essa classificação, eu pensei assim, tem as pessoas que acabaram de terminar uma capacitação em coaching. As necessidades, as preocupações, o que está no radar dessas pessoas, na supervisão, é específico, tá? Então, pensa assim, alguém que acabou de fazer uma formação. Depois de um tempo, e depois de um tempo de reflexão, depois de um tempo de prática, depois de mais ou menos definir o nosso nicho, a gente já tem alguma experiência, né? Já fica um pouco mais robusto, acho que mais segura. E aí, a minha pergunta é, quais seriam as necessidades, qual seria a utilidade, para que serviria supervisão em coaching, tá? E aí, a gente pode pensar num terceiro grupo de coaches que já tem muita experiência. Então, sabem que a gente nunca chega lá, sabem que o processo de desenvolvimento é contínuo, sabe que o valor da reflexão e que também fazem supervisão, recorrem à supervisão. E aí, a minha pergunta para vocês uma provocação, em grupos, a gente pensar na seguinte história, tá? Tá aqui o modelo do Hawkins, Seven-Eyed, tá? E aqui, esses 3 grupos de coaching. E a ideia é fazer um exercício, uma brincadeira, né? Como é que a gente classificaria o interesse ou o foco principal? E aí, para fazer a brincadeira um pouco mais instigante, no máximo 3 focos para cada grupo de coaches, tá? Porque senão você poderia colocar os 7-eyed aí, todos os níveis, para todos os coaches, que eu acho que seria uma resposta legítima. Mas para ficar um pouquinho mais interessante, quente, a proposta para vocês é a seguinte, eu vou compartilhar um Jamboard, e aí cada grupo vai pensar no foco desses 3 grupos de coaches. Eu vou parar para compartilhar o Jamboard, mas quero ver se ficou claro qual é o exercício, qual é o convite para a gente brincar aqui. Eu posso perguntar para uma pessoa, tipo assim, fazer um warm call? Olha, eu sou sincera em dizer que não ficou clara. Parece que eu tenho que entender muito de supervisão, e eu não entendo, eu já fiz supervisão em grupo pela SF, e está parecendo que eu tenho que entender muito de supervisão para conseguir fazer a atividade. É a impressão, entendeu? Eu estou um pouco perdida. Entendi. Espera aí, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Talvez um exemplo, não sei, Ana, sabe? Já vou te dar o exemplo. Ótimo, talvez acho que ajude muito o exemplo. Ai, Cristina, muito obrigada.
Ai, gente, eu sou aberta e honesta. Se eu não estou entendendo, eu deixo claro. Você está vendo? Tô vendo. Então, ó, tá aqui. Esse aqui é o... Tá vendo, ó? Tem várias... Grupo 1, grupo 2, tá. Beleza? Beleza. Isso. Esse aqui é o exemplo. Então, assim, eu estou pensando, ó, as pessoas recém-capacitadas, tá? Eu estou pensando aqui, se você acha que as pessoas recém-capacitadas vão ficar pensando muito nelas próprias, sabe? Como é que eu sou, se eu sou competente, se eu não sou competente, como é que eu posso me desenvolver? Você pega um post-it e coloca recém-capacitados e coloca aqui nesse 4, tá? O que é o 4 mesmo? O cara está focando nele. Putz, as pessoas que são muito experientes, eu acho que tem uma coisa de presença, tal, sempre vai ser no cliente. Se você tem essa crença, está tudo certo. Então, põe os experientes, os muito experientes, todos aqui com foco no cliente. Me fala, ficou claro? Acho que agora sim. A gente Assim, fica mais claro o foco de da experiência de cada um. O coach recém-formado muitas vezes está com foco de que se ele está fazendo certo, né? Se o cliente vai ter um ótimo resultado ou se não vai ter um ótimo resultado. Se ele está no caminho certo, se aquele caminho vai dar certo. Tá, entendi, Ana, entendi. E assim, que eu fiquei um pouco enganchada, assim, nossa, eu preciso entender muito de supervisão. Eu achei que não, mas assim, é uma adivinhação, não é adivinhação, é um chute. Qual é o teu racional para ver quais seriam as necessidades diferentes desses grupos de coaches, beleza? Tá bom? Tira o microfone, beleza. Agora entendi, com exemplo ficou mais claro. Tá bom. Agora eu preciso compartilhar isso aqui, certo? Eu vou comparar. Alguém mais gostaria de dar uma perspectiva, falar alguma coisa dessa história, não? Ana, defina coach recém-capacitado, experiente e muito experiente. Recém-capacitado acabou de terminar a formação. Quem está falando? Vlamir. Vlamir. Recém-capacitado acabou de terminar a formação, tá? Lembra quando você terminou, acabou de receber o seu... Mesmo que você seja um coach recém-capacitado, qual é a sua fantasia de um coach super experiente? Nossa, o cara tem muitas horas, tá? E aí, o experiente é mais ou menos no meio do caminho. É isso. Tá bom. Tá? CC, PCC, MCC seria uma... Eu estava evitando fazer essa classificação. Eu diria o seguinte: muito experiente, eu colocaria PCC e MCC, tá? Porque eu acho que PCC você precisa ter muitas horas, você precisa ter muita experiência, então eu colocaria para lá. E o cara os coaches intermediários ali, nesse caminhar, tá? Para virar PCC. Virar parece que a pessoa... Tudo certo aqui? Então, Camila, aí você cria aí os grupos, só presta atenção, o grupo que você tá, para procurar a lâmina do Jamboard que você deveria escrever, porque senão fica uma bagunça federal, tá? Então, quando você for convidado para ir para o grupo, pensa, estou no grupo 5. Vou para o grupo 5, que tem você vai virando lá no Jamboard, acha a lâmina do grupo 5, beleza? Isso é uma dica super importante. Vocês vão estar trabalhando em trios, então do trio pelo menos um vai capturar isso, então tá garantido. Tá bom? Posso abrir então as salas? Vocês vão ter 10 minutos para trabalhar?
Um minutinho aí de vai e volta, tá bom? Boas conversas. Gente, vou colocar aqui alguns Quase. minutinhos para saber como é que foi essa reflexão de vocês. Quem estava aleatoriamente, vou falar grupo 3. Como é que vocês pensaram nessa história? Conta um pouco. Olha, inclusive a gente não conseguiu editar o arquivo, eu pedi uma autorização e eu mandei, mas... Estou sabendo. Então foi geral, tá bom, ok, mas a gente anotou aqui. O que a gente colocou, né? Primeiro que a gente não terminou a reflexão, e aí é bom que eu trago a pergunta para vocês, mas a gente pensou, os recém-capacitados, eles estão muito com foco, né, na situação do cliente, né, mais no que do que no quem, então seria para recém-capacitados o foco 1, o 2 nas intervenções dele como coach, e no 4 também, nele como coach, assim, aí quando a gente colocou coach, é muito assim a percepção, tô atingindo os resultados, né? Ele também olha muito para dentro. Tá. Eu acho que tem uma coisa aqui que você está falando, Cândida, que é uma dúvida constante, né? Assim, tô indo bem, não tô indo bem, sabe? Eu acho que essa é uma coisa super comum. E a outra coisa é, eu tô agregando valor ou não tô agregando valor? Exatamente. Tô trazendo resultado, vou dar resultado ou não vou? E o que é resultado, né? Genial. Deixa eu pegar aqui e mostrar, porque eu acho que vale a pena a gente compartilhar um pouco, mesmo que vocês não tenham, mesmo que eu não tenha compartilhado direitinho o link, eu acho que vale a pena a gente ficar com o Seven Eyed aqui, tá? Espera aí que eu tô abrindo. Perfeito. Agora vai dar certo. Joia, Cândida. Muito bem. Mais alguém? Fala, do próximo grupo. Do próximo grupo? Fala, tá bom. Não, do próximo... Tá bom, ok. Aí, o que a gente falou? Dos experientes, né? Aí, os experientes, ele talvez já começa, né, a sair do que, caminhar para o quem, então a gente colocou o 2, o 3, né? O 2 a gente manteve nas intervenções dele, ele ainda tem foco. E aí a gente falou, talvez ele já comece também a caminhar para um processo de supervisão, então ele já descubra, né, que ele precisa desse suporte. Foi assim meio que uma jornadinha que a gente pensou. Não sei se está correto. Diga, fala. Manda. Aí eu já ia entrar no segundo. Você quer falar de cada grupo? Avaliar? Não, vai lá. E aí, quando a gente foi para o muito experiente, a gente falou, o natural é que ele vá para 5, 6 e 7, né? Que primeiro ele vai para um contexto mais amplo, tem a certeza, a relação do supervisor e processo, mas aí a gente ficou com uma dúvida, que foi aí que nós paramos. Primeiro porque a relação de coaching é sempre importante, né? Então, como a gente tinha que selecionar 3, né, cuidar dessa relação é sempre importante. E aí a gente ficou com uma dúvida, se o item supervisor é o papel do supervisor, ou se a gente poderia encarar que esse coach muito experiente, ele poderia ser supervisor. Tipo, ele poderia ser supervisor. É genial. Enfim, caiu um negócio hoje para mim, um artigo aqui na minha mão. Tem um conceito que eu acho que é bem fértil, que é a gente desenvolver o supervisor interno. Então, e que, em geral, né, na minha cabeça, nesse artigo aí que eu estava vendo, aconteceria nessa etapa meio intermediária, sabe? Da gente, como processo de desenvolvimento do coaching, a capacidade de eu, coach, conseguir me ver como coach, e aí eu ter esse supervisor interno falando... esse cliente aqui me enganchou. Isso que eu estou enganchada tem a ver comigo ou tem a ver com ele? Isso que eu estou enganchada pode ser uma boa contribuição para o desenvolvimento dele, ou eu guardo, porque depois isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar comigo. Ficou claro, Cândida? Ficou sim. E até é interessante, porque a gente também faz isso, né? O coach interno, a gente também fica assim, a gente como coach, a gente também tem o coach interno, então por que não ter o supervisor interno, começar a evoluir para esse? Da nossa própria atuação como coach. Atuação, beleza. Exato.
Beleza, genial. Obrigada. Quem mais? Um outro grupo, gente. Eu nosso até, grupo. vou até falar que a gente chamou de autossupervisão. Isso. Parece até que eles estavam com a gente, não foi, Isabela? A gente também trouxe essa percepção de uma autoobservação, uma capacidade de se dar-se conta e de se questionar também, que foi bem traduzido aí dentro do que a Cândida trouxe, do que você também acabou complementando. Isabela, vai lá. Não, Isabela foi fazendo as anotações todas e trouxe um olhar. A gente vai se complementando aqui. Pode trazer, Isabela. A gente, uma visão um pouquinho diferente da Cândida. Então, para mim, para nós, né, os muito experientes ficaram entre as caixinhas 1, 6 e 7. 1 porque está foco no cliente, 6 com essa questão que já está mais experiente, consegue se auto-observar e fazer as reflexões, e 7 porque consegue ter a visão do todo, né? Então, olhar todo esse universo nesse contexto, né? Os recém-capacitados a gente deixou muito focado no 2 e no 3, que ainda tem uma construção grande né, deles, como... Agora eu estou com a caixinha aqui na frente, peraí. Nas intervenções e na relação com o coaching, e os que são experientes, a gente acredita que mais focado no 5, e todos eles no 4, né? Sem exceção, todos os 3 modelos, os 3 tipos estariam focados no 4 também. O nosso pressuposto é de que os coaches recém-capacitados eles estariam muito mais buscando uma validação da performance deles, até para eles saberem se eles estavam indo no caminho certo, buscava até no supervisor alguém que validasse, dissesse por aí, ou então mude isso, ou mude esse roteiro. Acho que é um momento de insegurança, de lidar com os medos, e então vai se buscar mais essa validação. Agora, tem uma coisa... Obrigada, Denise. Obrigada, Isabela. Tem uma coisa que eu acho que é bem crucial aqui. Uma das coisas que mais atrapalha supervisão é deferência. E é deferência ao supervisor. Então, assim, se a gente vai buscar a supervisão porque acha que a pessoa é uma pessoa super, sei lá, importante, sei lá o quê, uma pessoa sabidona, o processo de supervisão do coach pode ficar prejudicado porque a gente quer performar para o supervisor. Nós, coaches, queremos mostrar que a gente é bom, que tem a ver com essa coisa de validação que você está falando, sabe, Denise? E aí não é o melhor dos mundos. O que é fértil? O que é fértil é a gente, e aí quando eu falo a gente é coach e supervisor, e eventualmente as outras pessoas que estão num grupo, se for o caso de grupo, a gente tem um ambiente muito seguro. Para estar num ambiente seguro, eu não posso querer performar, para poder contar as coisas que de fato estão me angustiando, que podem ser todas essas que estão nesse modelo, sabe? Então, eu acho que uma das grandes questões, desafios, principalmente com os coaches menos, os mais recentes, né, os recém-capacitados, não pensar no que está faltando, mas pensar no que a pessoa está trazendo. Que, por exemplo, uma das coisas que eu acho que é mais legal com quem é recém-capacitado é ter uma visão, o olhar do novo, sabe? Um olhar curioso, um olhar investigativo, sabe? Que eventualmente os coaches mais experientes podem perder se não tiverem muito presentes, se não tiverem preocupados com
não em saber, mas na verdade estarem mais curiosos. Muito bem. Gente, eu vou, a não ser que alguém queira fazer uma observação muito relevante, todas seriam, mas assim, que não aguente na garganta, senão eu vou continuar, vou passar para outra etapa. Alguém quer falar alguma coisa que não consegue guardar? Então tá, lá vou eu. Vou continuar aqui. Vou passar para uma outra etapa, que eu acho que vai ser bacana também. Que são os tipos. Tá aqui. Tem muito jeito de supervisão em coaching, tá? Muito, muito. Obviamente, tem o formato individual, onde a gente trabalha 1 a 1, que tem as suas características. Eu acho que tem uma questão de uma aliança formada, de uma exposição importante. Muitas vezes, né, no formato, o que está acontecendo pode ser semelhante a coaching individual, com a ressalva de que, pelo menos nas supervisões que eu recebi, que eu faço, a gente se coloca mais, o supervisor se coloca mais. Eu acho que tem mais... É como se o supervisor e o coach estivessem olhando para o cliente de uma maneira junta, sabe? Nós dois aqui olhando para o que está acontecendo para aquele holograma do cliente, tá? E aí eu vou mudar um pouquinho para a questão de grupo. E aí eu vou falar do Mark Nepo de novo, tá? Ele continua no capítulo que eu dei o trechinho para vocês, e eu achei super bonita essa história. Então, assim, da coisa de grupo. Fico animado com a tradição dos conselhos de anciãos nativos americanos, que sempre se reúnem em círculo. Não apenas pela equidade, pois não há cabeça em um círculo, mas para que cada pessoa tenha uma visão direta do centro. O pressuposto sagrado é que precisamos da visão que todos têm do centro para compreendê-lo. Precisamos da visão de todos sobre o centro para abri-lo. Precisamos ouvir a opinião de todos e colocar nossos significados juntos a fim de entrar no templo que é o mundo. E assim, a necessidade de reunir significado, não escolhê-lo. Eu vou ler de novo essa frase. E assim, a necessidade de reunir significado e não escolhê-lo. Quando podemos nos reunir assim, garantindo que todos tenham uma visão direta do centro, honrando nossas conversas mais profundas como um recurso e não um refúgio, quando podemos abrir um espaço de coração entre nós e entrar nas profundezas da vida, tudo para compartilhar a verdade de nossas vidas, então o professor se move pela sala. Então, a sabedoria de um coração aberto aparece aqui e ali, revelando um mosaico mais profundo de verdade que ninguém pode trazer à tona sozinho. Em momentos como esse, nossas histórias se transformam em um remédio que todos podem beber. Como professor, minha intenção é me afastar para que todos possam ser seus próprios professores, para que todos possam ser seu próprio remédio. E essa perspectiva de grupo, para mim, é muito, muito fértil de quando a gente fala de coaching em grupo, tá? A gente pode ter grupos de supervisão de coaching mais, aspas, formatados, tá? O que eu diria mais diretivo, onde o supervisor dá o ritmo e fala, interage com a pessoa que está trazendo o caso de uma maneira mais intencional, mais determinada.
Eu posso dizer que eu tenho feito bastante disso, sabe? De supervisão de grupos mais diretivos. O que eu tenho visto, e aí eu compartilho com vocês, conforme os grupos vão ficando mais maduros, e aí eu não estou falando só da senioridade dos coaches, mas conforme os grupos vão, as pessoas vão se conhecendo no grupo, e você vai tendo um tecido mais seguro, as pessoas se conhecem mais, o papel do supervisor pode não ser tão diretivo. As pessoas, o supervisor dá esse conteúdo, dá essa contenção, mas você tem mais supervisor, mais pessoas, mais coaches atuando como supervisores. As pessoas dão mais palpites, a ordem não é tão rígida, a ordem de fala, a provocação vem menos do supervisor, da supervisora, do que dos outros membros do grupo, né? Tem grupos de pares, que também o capítulo aí do livro que a Cândida tem, que foi o que eu escrevi, é de um grupo de supervisão de pares, né? E foi super interessante, o que eu conto no capítulo é que a gente está junto há 5 anos, é uma tríade, e a gente passou por, quando eu escrevi o capítulo, talvez a gente já esteja numa outra etapa, por 3 fases diferentes. Então, a gente começou numa coisa assim, nossa, como é que eu vou ser um bom supervisor, uma boa supervisora, sabe? Uma coisa bem determinada. Para depois, uma outra etapa, que tinha a ver com o que estava acontecendo fora da nossa vida, né? Estava acontecendo não na tríade. Etapas muito provocativas, muito conceituais, muito reflexivas, e depois a parte da pandemia, como aí virou quase um grupo de apoio mesmo, sabe? Então, a questão da supervisão em pares, como a gente não só monta os nossos combinados, mas evolui, muda de tempos em tempos, tá? Tem uma outra modalidade, eu nunca participei disso, mas eu achei do caramba, que foi por causa desse livro também. Você tem um grupo de supervisores fazendo supervisão entre eles, outro grupo de supervisores fazendo supervisão entre eles, e eles trocam. Então, vai uma pessoa, como se fosse uma polinização cruzada, sabe? Eles trocam esses grupos para poder entender o que eles próprios não estão vendo como um processo de grupo na supervisão. Eu acho que tem uma outra variável que é interessante, que muitas vezes, então, nos grupos que eu estou mais acostumada, a gente chega no grupo de supervisão e fala, agora vai acontecer. Mas tem processos que começam antes do grupo se encontrar. Então, assim, as pessoas escrevem os casos antes, elas distribuem os casos antes, para que elas possam decantar o caso. Depois tem outros grupos que se encontram em períodos intermediários do que os encontros com o supervisor, que também criam um ritmo muito intenso de reflexão e muito profundo de trabalho, né? E tem grupos que são volantes. Essa é uma coisa que meio que está acontecendo agora, num grupo que eu faço parte. Então, a gente tinha um grupo fixo, entrou mais gente, e agora tem uma coisa um pouco rotativa. As pessoas entram, fazem uma supervisão e depois elas vão embora. Enfim, acho que quando a gente deu o nome de mosaico, essa foi a intenção, sabe? De mostrar um monte de possibilidades que existem. Vou fazer uma pausa aqui para saber se alguém pergunta, alguma observação, senão depois já vou propor uma atividade. Ana, se puder levantar a mão, é melhor. O Flávio quer fazer em voz alta ou você tem no chat do Flávio Kominski uma pergunta? Não, posso comentar, Ana, e na verdade logo depois surgiu outra.
existe uma distinção relevante entre grupos e equipes ou times dentro, no contexto dos vários grupos que você traz, e a outra é quando a gente está falando de times, os times têm, de forma geral, um objetivo específico a alcançar. E como é que isso se encaixa dentro desse mosaico que você apresentou? Então, eu acho que... Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, Flávio. Tem uma coisa que você está falando, eu vou fazer supervisão quando eu atuo como um coach de equipes. É isso? Não. A sua, por exemplo, atuação como supervisora, como é que isso acontece em grupos ou times, se existe esse mosaico Não. É diferente. E o segundo é quando os times têm um objetivo específico, como é que isso, se as várias, digamos, as distintas formas que esse mosaico traz são aplicáveis. Quando a gente está falando de supervisão, de coaching, você está se aproximando do formato de grupo, tá? Porque você está falando do objetivo de desenvolvimento de cada coach e a sua jornada de desenvolvimento individual que acontece dentro do grupo, tá? Eventualmente, se você tiver, eu nunca fiz isso, mas eu trabalho com supervisores que fazem isso. Que eu vejo, os caras estão trabalhando, são supervisores de coaches internos. Isso. Eventualmente, esses coaches formam uma equipe. Sim. E aí, você estaria falando dessa equipe de coaches dentro de uma organização e como é que eles atuam. Não é a pegada que eles estão trabalhando, tá, Flávio? Continua o desenvolvimento individual de cada coach, apesar do sistema que eles estão, tem uma influência muito grande em como esse coaching e como essa supervisão se dá, tá? Muito bem. Ok. Mais alguma pergunta? Senão, a gente vai para a nossa atividade. Eu tenho uma pergunta. Também, até com base nessa reflexão aí, que eu nunca tinha me perguntado sobre supervisão de grupo, equipe e tal, mas eu pensei num caso, Ana, que pode ser uma equipe, quando dois coaches trabalham juntos num processo de coaching em grupo ou num processo de coaching em equipe. Não sei se existe essa configuração. E a dupla decide fazer supervisão. Boa. E aí a gente pode ter algumas coisas da dinâmica da dupla também, né? Boa. Eu acho. Assim, não só eu nunca tive essa situação, mas nos grupos de supervisão que eu estou participando, eu nunca vi isso acontecer. Mas eu acho que é uma boa hipótese. Acho que é legal, seria super fértil. Beleza? Muito bem. Então, assim, a minha ideia aqui, proposta, é a seguinte. Agora eu arrumei o John Board, tá? É outro. Em 4... Eu pensei... Peraí, deixa eu compartilhar de novo. 2 segundos. Aqui ainda é o PPT, mas depois eu vou compartilhar o John Board, que tá tudo bacana. Ó. São 4 tipos que eu pensei, né? E aí a gente pensar em quais seriam as vantagens e as armadilhas desses tipos. Então, uma supervisão individual de coaching, né? Quais são as vantagens desse tipo? Quais seriam as eventuais armadilhas? Uma supervisão em grupo com um supervisor mais diretivo assim, então tem formato, primeiro fala um coach, traz o caso, aí esse supervisor, essa supervisora
interage, depois as outras pessoas dão alguns pitacos, mas assim, uma coisa mais formatada, tá? Menos diretivo é um grupo mais fluido, ou seja, o supervisor fica mais no background, fica mais de fora, e os outros supervisores, os outros coaches atuam mais como supervisores também, dão mais pitaco, não é tão formatado. E um 4 que eu pensei foi uma supervisão em grupo de pares de coaches, em tríades. Então, a gente vai lá, se reúne, como foi esse exemplo aí que eu falei para vocês, nós nos reunimos e revezamos esse papel de supervisor entre nós. Melin, tá claro? Porque você está fazendo assim, eu estou felizona, acho que ficou bem claro. Então, vamos lá. Agora, vou ver se o Jamboard vai dar super certo. Ó. Eu acho que nesse momento eu posso compartilhar até a apresentação, se alguém quiser fazer alguma consulta daquelas dimensões todas, tá bom. Vou colocar aqui. Linda, tá bom. Show. Pessoal, vamos lá, rapidamente. Eu vou ser mais diretiva. Quem estava no grupo 5, que poderia falar, era supervisão individual, não é isso? De novo a gente. Quer dar a vez para mais alguém? Foi absolutamente aleatório. Então, grupo 9, vamos lá. Quem estava no grupo 9? Oi, eu e a Jaqueline. E aí, Elaine, como é que foi? A gente colocou como vantagem, né, poder ter exclusividade para discutir o caso e o modo de trabalhar do coach. Tem uma questão de ter menos exposição, então a gente achou que assim criar um ambiente de segurança pode ser mais rápido. E tem uma questão prática de agenda, para falar a verdade, porque genial. Um issue. Genial. E de armadilha... Oi, desculpa. Não, está aqui. Eu só coloquei aqui, ó. Perfeito, perfeito. De armadilha, na realidade, a gente tenta olhar o que seria diferente nos coletivos, por assim dizer. E aí a gente entendeu que tem uma limitação de olhares, né? E aí limitação de olhares, são menos perspectivas que a gente tem na mesa, e menos diversidade de caso e menos diversidade de forma de intervenção. Né? Assim, por exemplo, fiz assim, olha, eu teria feito assado, poderia ser de outro jeito, que é basicamente essa questão de perspectiva mesmo. Jaqueline, alguma coisa para complementar? Não, você nos representou muito bem. Sensacional. Muito obrigada, Grupo 9. Eu vou ir rapidinho, gente, desculpa. Grupo 10, que eu já tinha colocado aqui, que quem era? Aqui, ó, que lindos. Que é supervisão com um supervisor mais diretivo. É o nosso, não é? É o meu, do Fernando e da Márcia. Márcia, então, manda ver. Vai você, Isa. Vai lá. Então, a vantagem é que garante a participação e a opinião de todos, né? Então, todo mundo tem espaço para falar. Ao mesmo tempo, essa vantagem pode ser uma armadilha, porque é uma pessoa que mais inibida ou uma pessoa mais introvertida pode se sentir obrigada a falar, dado que ela tem que falar, né, para todos têm que falar. Então, tem espaço para apresentar um caso sempre, né? À medida que acho que ele é muito importante o supervisão diretiva no início da carreira do coaching, porque a pessoa ainda está aprendendo como funciona a supervisão, e aí é um espaço mais seguro para poder trabalhar isso, e ajuda a estruturar e entender como funciona o processo de supervisão. E como você falou, Ana, mais diretiva pode também aumentar esse papel de autoridade que o supervisor tem dentro do grupo.
E aí, dado ao que a Elaine falou, também tem uma armadilha da agenda, né? Que você tem que trabalhar sempre naqueles dias com todo mundo e são sempre as mesmas pessoas. Então, talvez esse universo de olhares também seja só aquele daquelas pessoas que estão trabalhando com você naquele momento. Genial. Boa, boa. Super obrigada, Isabela, e demais componentes do grupo 10. Gente, eu queria ir para o grupo 15. Cadê? O grupo 15 fez coisa errada. Não tem coisa errada, mulher. E a responsabilidade foi minha, porque foi eu que preenchi. Como eu abri o primeiro quadro, eu vi que a minha sala era 15 e eu sei que são 4 tipos, achei que eu tinha que colocar um post-it em cada tipo. Então, eu fui colocando post-it lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadro. Entendi. Se puder então, ir eu vou... Posso falar, não tem problema. Mas a gente falou um pouquinho de cada um post-it para cada um. Deixa eu procurar. Não sei se é vantajoso aqui. A gente entrar Esse aqui, grupo 7. Perdão, Aline. O 7 sou eu. Boa, vai lá. Então, a gente foi um pouco interessante ouvir, né, o posto com o supervisor mais diretivo, porque as vantagens e desvantagens acabam sendo invertidas também, né? Então, você tem a vantagem de ter liberdade de colocação de todo mundo, né? Você tem mais ter visões diferentes, flexibilidade no formato da supervisão, porque ele não vai definindo como que vai ser, e tem essa questão de confiar no fluxo do processo mais do que dirigir, né? E as armadilhas, que essa liberdade demais também pode gerar uma coisa superficial, né? Se não tem essa puxada do supervisor, fica uma coisa muito genérica. Perder o controle, perder o foco e perder a participação dos integrantes mais quietos, que não se colocam. Genial, genial. Super obrigada. E vou aqui no 4. Não vou no 4. No 8. Vamos lá? Esse aqui, de tríades. Quem fez esse, gente? Eu e a Maristela. Nós dois fizemos. Você quer falar, Maristela? Por favor, fique à vontade. Tá bom. Me ajuda aí se eu esqueci. Ajudo, claro. Bom, nós entendemos essa supervisão em grupos de pares de coaches, como tríades, como um exercício onde existe um observador, um coach e um coachee. E isso pode ser feito um rodízio, né? Então, foi essa forma que nós entendemos essa frase. E vantagens que a gente viu foi um formato mais intimista, que gera mais confiança, quer dizer, um grupo menor, a gente consegue criar um campo de confiança mais facilmente, uma facilidade nesse processo de rodízio de posições, gera um aprendizado para todo mundo que está envolvido, se a gente estiver colocando dessa forma, e a exigência de presença maior do ponto de vista do observador. Então, o observador, ele está sozinho, ele tem que ficar mais focado no negócio, né? Fala assim, não tem mais gente olhando, tudo bem. Não, está ele lá. Né? As armadilhas, e eu acho que uma outra vantagem é a agenda também, né? A agenda facilita muito três pessoas mais... Bem lembrado. Pouca armadilhas, eu acho que há uma pouca variabilidade, então a gente vai ficar muito limitado a esses 3 colegas, né? E limitação do leque também de observadores, quando você tem um grupo maior, então mais observadores, consegue, sem dúvida, capturar mais observações e mais riqueza nessas observações, né? E, consequentemente, se produz talvez menos trocas, né, pela limitação de pessoas. E aí a gente está falando da inteligência coletiva também, né, que isso é bem interessante. Lidar com a inexperiência de uma das partes, né, ou das partes, quer dizer, a gente pode ter pessoas com níveis de experiência menor,
variáveis, né? E isso pode gerar algum tipo de, vamos dizer assim, de não fixação exatamente daquele aprendizado que foi proposto e colocado, né? Então, mais ou menos essas foram as coisas que a gente levantou. Maristela, você quer... Perfeito. Não, sem acréscimos. A gente estava bem focado na nossa conversa, né? Partindo da premissa de que a gente tinha compreendido bem o conceito de tríade. Então, partindo dessa premissa, a gente desenvolveu essa visão. Perfeito, Daniel. Obrigada. Ótimo. Obrigado, Maristela. Muito obrigado. Ai, que dupla tão gentil. Não, eu vou parar aqui. A gente acabou o nosso tempo, mas... enfim, poderíamos ter mais grupos, mas eu quero honrar o tempo. Eu me senti agora assim, um pouco como o Mark Nepo mesmo, sabe? A gente abre coisas e, de repente, não consegue fechar todas. Mas é isso, gente. Se alguém quiser continuar depois para fazer perguntas e a gente continuar batendo papo, tudo bem, eu tenho um tempinho. Senão, acho que a gente pode fazer um check-out, Camila, as pessoas escreverem como é que elas estão saindo no chat. O que você acha? Acho bom. E tem alguns recadinhos finais também. Então, vamos só fazer um fechamento oficial e depois a gente coloca no chat. Então, queria agradecer, Ana, acho que trouxe uma perspectiva super fresca, né? Super nova sobre a temática supervisão de coaching. Agradecer ao grupo também, muito legal, assim, vocês foram eficientes, né? Pouco tempo nos grupos, mas foi uma riqueza de plenária. Então, agradecer aí também a participação de todos. E tem vários recadinhos no chat. Bom, primeiro, esse encontro dá créditos de educação continuada, uma unidade e meia. Então, formulário aí para vocês requisitarem o seu certificado. E temos eventos ainda esse ano, né? Semana que vem 2 eventos. A Cris, que tinha falado do link, Cris, está normalizado aí, então já está uma inscrição direto no Zoom, tá? Então, tá aí o link. E o Melhor do Converge, no dia 25. A Ana vai estar lá também com a gente. Repetindo, então, praticamente, a apresentação que ela fez no Converge. Dessa vez aqui. E com vantagem, né? Porque lá é gravado e aqui vai ser ao vivo. Eu acho que será melhor ainda. Uma delícia, muito bom. E acho que a Ilana comentou, Ilana, coloquei de novo o link do site do Converge, mas é só para vocês terem uma noção do que rolou lá no Converge, mas não tem nada liberado para quem não se inscreveu por enquanto, tá? Então é só para informação mesmo. Acho que é isso de recado. Então, se vocês puderem colocar comentários no chat, a gente está por aqui também para fechar informalmente agora o evento.